Bom dia a todos. Apesar de estarmos aqui no dia 20, não poderia aqui deixar de desejar um excelente 26 a todo mundo 2026, sobretudo aí com muita saúde, energia, prosperidade, que a gente tenha um ótimo ano. Então, esse aqui é o nosso primeiro webinar de 2026, onde nós vamos abordar sistemas de logística reversa, com foco no estado de São Paulo. E por que São Paulo? Naturalmente, pelas suas recentes regulamentações. Nós temos aí a DD, a Decisão de Diretoria 79, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, também relacionado ao sistema de logística reversa. Então, este evento aqui, queria fazer um agradecimento especial, à Regiane, gerente de divisão de logística reversa da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, estender aqui os agradecimentos ao Dr. Rafael Cohen, assessor de regulação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, também a doutora Daniela Mota, head de meio ambiente do Felsberg Advogados, ao doutor Carlos Silva Filho, sócio da S2F Partners, que vai entrar, se juntar a nós logo mais, e a cada um de vocês, que também bloqueou aí a sua manhã, nessa primeira hora e meia. A gente, como vocês já conhecem, os nossos encontros aqui são objetivos, diretos e pontuais. Então, a gente espera, não obstante estar com uma previsão aí de 10h30, a gente acredita que 10h20, 10h15, 10h20, 25 no máximo, nós estaremos encerrando aqui o nosso encontro. Então, o intuito aqui é trazer um pouco do panorama, de como o tema está disciplinado, as recentes alterações no Estado de São Paulo, a consulta pública, então trazer um pouco da fotografia da regulação, lembrando São Paulo pioneiro na regulamentação de logística reversa. Nós temos lá nos idos de 2011, se eu não estou enganado, Regiane, depois você me corrija, a DD 38, lá de trás, lá 2011, 15 anos atrás, depois da nossa política estadual de resíduos, que é anterior à política nacional, a política estadual de resíduos do Estado de São Paulo, ela é de 2009. Então, São Paulo sempre na dianteira do disciplinamento de sistemas de logística reversa, e a gente vem trazer aqui um pouco da atualização nesse primeiro encontro, agora em 2026. Então, eu tenho uma breve apresentação, trazendo também um contexto super didático, para compartilhar com vocês. Na sequência, nós temos as considerações da Regiane, na sequência, depois da Daniela, passo para o Rafael e o Carlos fecha. Então, essa é a dinâmica para a gente concluir. As considerações, comentários, dúvidas, pessoal, no chat, por gentileza. Assim que, com desdobramento, alguns pontos a gente já vai tirando aqui, já vai esclarecendo, para a gente começar e concluir no horário previsto. Então, vou compartilhar aqui uma breve apresentação para dividir com vocês um pouco do tema. Vou me apresentar, que eu não fiz aqui a apresentação. Depois, cada um aqui também, Regiane, por gentileza, Rafael, Daniela, fiquem à vontade também para se apresentarem, por gentileza. Eu fui só no título aqui, mas se apresentem. Então, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado, com uma atuação muito voltada para a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Saneamento. Sou doutor em Direito Ambiental Internacional, consultor da ONU no Brasil, da ONU Habitat, professor de diversos cursos de especialização, consultor também da Confederação Nacional da Indústria e diretor de saneamento da Fiesp. Bom, nosso plano aqui do workshop é abordar os sistemas de logística reversa no estado de São Paulo. Então, eu vou começar, antes de falar de São Paulo, eu vou trazer o panorama que eu sempre trago das regulamentações de logística reversa em âmbito federal. O que está disciplinado no país? Nós temos já regulamentado aqui, então vocês podem ver nesse quadrinho aqui, nós temos qual que é o instrumento que regulamenta, então se é lei, decreto, acordo setorial, termo de compromisso. Depois a coluna que apresenta os produtos e embalagens que estão disciplinadas, o ano de regulamentação
E, por fim, entidades gestoras, né? Alguns fluxos têm entidade gestora, outros têm entidades gestoras no plural, mais de uma. Então, por exemplo, agrotóxico, agroquímicos, embalagens de agroquímicos, regulamentado nos idos dos anos 2000, 2002. Nós temos a entidade gestora Impev, depois óleo lubrificante usado, regulamentado por resolução do CONAMA, pilhas e baterias, regulamentada por resolução do CONAMA também, em 2008, depois pneus inservíveis em 2009, os primeiros acordos setoriais, lá em 2012, o primeiro de embalagens plásticas de óleo lubrificante, implementado pelo Jogue Limpo, pneus Reciclanip, pilhas e baterias Green Electron, lâmpadas fluorescentes em 2014 pela Reciclos, embalagens em geral 2015. Então, por exemplo, que na minha opinião, é o sistema mais difuso e plural, quase todo produto que a gente consome em casa tem embalagem, então, várias entidades gestoras no caso de embalagens, algumas com atuação estruturante em parceria com organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Nós temos depois a logística reversa de embalagens de aço, regulamentado pelo primeiro termo de compromisso em 2018, que implementa o Prolata. Temos os acordos setoriais de bateria chumbo-ácido e de eletrônico de 2019, bateria chumbo-ácido implementado pelo IBER, eletrônico, o acordo setorial firmado, então, naquele momento, pela Green Electron. Temos o decreto de produto eletroeletrônico publicado em 2020, você tem a entidade gestora ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos, 2020 também a regulamentação da logística reversa de medicamentos de uso humano e suas embalagens, implementado pelo LogMed. Ainda em 2020, o termo de compromisso para embalagens, latas de alumínio para bebida, que implementa Recicla Latas. 2022, o decreto 11.300, que disciplina a logística reversa de embalagens de vidro, implementado pelo Circula Vidro. 2023, o decreto 11.413, que trata dos créditos de reciclagem, onde você tem várias entidades gestoras, e, finalmente, o decreto publicado no último dia 21 de outubro de 2025, decreto 12.688, que trata da logística reversa de embalagens de plástico. Aqui o importante nesse contexto, nesse panorama, é mostrar que nós temos inúmeros produtos, fluxos regulamentados no Brasil, muitos em estágio avançado, outros em processo de implementação, estruturação, e esse é um processo gradual e progressivo. Tá? Talvez aqui um ponto alto das regulamentações que eu gostaria de destacar é o fato dos recentes decretos que regulamentam embalagens específicas, fluxos como de vidro e plástico, e trazem, para além das metas de recuperação e reciclagem, metas de conteúdo reciclado. O que isso introduz uma diretriz de circularidade nos sistemas de logística reversa. Então, por exemplo, vou trazer aqui, em âmbito federal, nós temos o decreto de logística reversa de embalagens de vidro e temos o decreto de logística reversa de embalagens de plástico, com metas de reciclagem e metas de conteúdo reciclado. Então, eu vou pegar, por exemplo, 2026, que nós temos aqui na logística reversa de embalagens de vidro, meta de reciclagem 33% e meta de conteúdo reciclado 29%. Então, as novas embalagens sendo produzidas com 29% de conteúdo reciclado. No caso do plástico, para 2026, o decreto publicado no último dia 21 de outubro de 2025, nós temos a meta de recuperação de 32% e a meta de conteúdo reciclado de 22%. E aí nós temos aqui, eu coloquei depois, esse material ficará disponível, 26, 27, 28, 29 e 30. Tá? Então, aqui, na minha opinião, aponta para introdução na regulação brasileira, em âmbito federal, da diretriz de circularidade, impulsionando não apenas a recuperação dos materiais, mas sim a introdução em novos produtos e embalagens de matéria-prima secundária. Né? Então, os decretos de logística reversa de embalagens de vidro e o decreto de logística reversa de embalagens de plástico introduzem essa diretriz. Tá? Então, aqui é um panorama federal. Olhando especificamente para o Estado de São Paulo, que nós vamos ter uma abordagem dedicada aqui da Regiane, eu queria ir do Dr. Rafael,
queria dividir com vocês que nós temos a decisão de diretoria CETESB 79/2025, publicada no final do ano passado, alterando a decisão de diretoria 51, que disciplina os sistemas de logística reversa no estado de São Paulo. Essa portaria 79, então, ela passou a ter efeito no dia 1º de janeiro de 2026 e deve ir até 31 de dezembro de 2029. Então, essa janela de regulamentação da logística reversa no estado de São Paulo está disciplinado pela 51, alterada pela 79. Eu não vou entrar nas diretrizes da 79, nós vamos ter uma apresentação específica para esse tema. Então, acho que o importante aqui é que vocês acompanhem na sequência as principais alterações. Aqui o destaque é para o período, além do período das novas metas. E nessa questão das novas metas, eu vou me dedicar apenas a mencionar as de embalagens, né, que prevê que a logística reversa de embalagens para o estado de São Paulo, as metas de 2026 a 2029. 2026, 33% de meta de recuperação, 2027, 34%, 2028, 35%. A referência das metas aqui é importante trazer, porque a regulamentação paulista está aderente às disciplinas em âmbito federal, porque o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, aprovado em 2022 pelo decreto 11.043, ele traz essas metas que prevê exatamente em 2028 35%. Então, a meta que São Paulo reproduz e escalona, ela é aderente com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, mas aí só para lembrar vocês, voltando, né, aqui, vocês podem observar, tanto na logística reversa de embalagens de vidro como na de embalagem de plástico, a meta de reciclagem e recuperação é 35% em 2028. Então, veja aqui a sincronia das metas para buscar aqui dar mais segurança jurídica na implementação. Aqui, além da meta quantitativa, nós temos também meta geográfica no estado de São Paulo e a questão das embalagens. Aqui, a única ponderação das embalagens é que, na minha opinião, o conceito deveria ficar embalagens em geral, embalagens que compõem a fração seca do resíduo sólido urbano, tal qual o conceito hoje adotado, sem especificar o setor, porque, no fundo, a embalagem que chega na fração seca, que compõe a fração seca do resíduo sólido urbano excluída da perigosa, aqueles produtos, aquelas embalagens, são objeto de logística reversa, não especificamente a de alimento, produto de limpeza, são todas ali as embalagens que compõem pelo disciplinamento federal, tá? Então, nós vamos ouvir logo mais uma apresentação dedicada a esse tema. Também está em consulta pública, que o ensejou, inclusive, esse nosso encontro, o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a CEMIL, colocou em consulta pública fez uma tomada de subsídio para contribuir com a regulamentação dos sistemas de logística reversa no estado de São Paulo. Como é de conhecimento, vários estados têm regulamentado o tema por meio de decreto estadual. Então, São Paulo, né, no espírito de aprimorar as suas regulamentações, colocou em consulta pública, abriu essa consulta pública, essa tomada de subsídio para recepcionar contribuições voltadas à logística reversa. Então, foi disponibilizado um relatório, um regramento estadual para a logística reversa, é uma nota técnica, né, organizada pela CEMIL, uma nota técnica onde nós temos ali, aqui essa estrutura é o índice, nós temos o sumário, legislação, referências, disposições gerais, abrangência, instrumentos, competência de município, estruturação, metas, etc. Então, está aberta a tomada de subsídio, o prazo é até o próximo dia 30 de janeiro, então, portanto, fiquem atentos, participem, se envolvam, que eu acho que é a oportunidade dada pelo Estado para que as contribuições sejam apresentadas. Aqui eu trago algumas contribuições, algumas reflexões, né, sobre o tema, passando rapidamente. Então, importante que as entidades gestoras, que as empresas, que a sociedade civil, que quem participe desse processo, né, observe o aprimoramento, o aprendizado dos sistemas de logística reversa no estado de São Paulo nos últimos 15 anos.
desde a primeira decisão de diretoria, eu não lembro se a decisão de diretoria ou a resolução SMA, se eu não estou enganado, acho que é a resolução SMA 38. Tem os próprios desafios de implementação de sistemas de logística em território paulista, desafios técnicos, operacionais, econômico-financeiro, a carência de isonomia no controle e na fiscalização dos agentes obrigados, porque São Paulo fez uma opção de controlar a logística reversa por intermédio do licenciamento ambiental. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu, particularmente, entendo que a obrigação, da forma prevista na Política Nacional de Resíduos, é de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Então, poderia, naturalmente, prescindir, né, desse controle no licenciamento, uma vez que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes estão sujeitos à logística reversa e, fundamentalmente, quem é licenciado pela agência, pelo Estado, são os fabricantes. Então, a insuficiência das atribuições legais de todos os agentes. Então, aí você tem a importância de ter os importadores envolvidos, distribuidores, comerciantes, a sincronia regulatória entre os instrumentos federais e estaduais. Então, isso é importante. O Estado de São Paulo vem aprimorando as suas normas do Estado, né, buscando uma conformidade, inclusive a ADD 51 com a nova 50, com a 79, traz, né, aprimoramentos que vêm aí do decreto 11.403, decreto federal. A importância da centralidade, na minha opinião, no Estado para disciplinar a logística reversa e não remeter a município, que eu acredito que importa insegurança jurídica, risco de judicialização. Então, isso deve ser, na minha opinião, sempre centralizado no Estado. União e Estado, na minha opinião, não é um tema porque o município tem as suas atribuições, coleta seletiva, compostagem, disposição final, cobrança, entre outros. A importância de medidas econômicas e financeiras para prestigiar a conformidade ambiental em termos de logística reversa. Aí eu estou falando de tratamento fiscal diferenciado. O que tem se observado é uma assimetria na verificação de resultados também por verificadores habilitados, causando distorções técnicas e operacionais. Os desafios operacionais dos sistemas. Então, nós temos em São Paulo o SIGOR, temos o MTR em âmbito federal, alguns estados têm o sistema MTR. Então, a importância de unificar, harmonizar. Como ele é autodeclaratório, tem muito CDF sendo emitido no meio da cadeia, que não é, de fato, destinação final ambientalmente adequada, não é transformação de fato. A falta de instrumento como um termo de compromisso para institucionalizar a economia circular. Esse tema eu vou trazer, porque esse é um tema que eu particularmente tenho um grande apreço e acredito que é onde São Paulo pode dar aqui um exemplo substancial, entre outros temas, como, por exemplo, né, prestigiar os projetos estruturantes voltados às organizações de catadores e catadores de materiais recicláveis, ter clareza do que não é embalagem. Hoje, por exemplo, o Mato Grosso do Sul disciplinou, dentro da logística reversa, quais são as embalagens e os descritivos que não são embalagens, né, para deixar, de fato, ali o que é embalagem, objeto de logística reversa, é embalagem, né, não é balde, não é borracha, não é torneira, não é peça de carro, são as embalagens. A questão do alcance geográfico, o efeito da liberdade econômica na logística reversa. Tem vários produtos objeto de logística reversa que acabam sendo capturados, né, recuperados pela própria ordem econômica, pelo valor dos materiais. A questão do conteúdo reciclado, que a gente acabou de ver na regulamentação do Estado de São Paulo, em âmbito federal, no decreto 12.688, e agora a plataforma que deve ser institucionalizada para rastreabilidade, provavelmente a plataforma da ABDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é Recicula, junto com a Biplast. A questão dos equiparáveis, auditoria, coprocessamento, entre outros temas. Aqui é só para refletir para vocês os diferentes temas que permeiam. Aqui é uma mera contribuição para deixar. Eu, particularmente, entendo que São Paulo, no aprimoramento das normas, poderia ser o seguinte: termo de compromisso passa a ser um instrumento apenas para aqueles setores que não estão regulados. Para quem está regulado, nós temos uma regra geral. Hoje é a decisão de diretoria. E também instituir um termo de compromisso para a economia circular, que seria um termo que as empresas ou setores voluntariamente optem por celebrar com o Estado para promover melhorias em embalagens, para fazer algo para além da regulação, para além da exigência legal. Então, aqui fica a minha contribuição para que os termos de compromisso passem
a disciplinar apenas o que não está disciplinado, por exemplo, o têxtil, se o setor está interessado em regulamentar, em ter um sistema, fazer um projeto piloto, firma o termo de compromisso. Embalagens em geral, é regra geral, não precisa de termo de compromisso, segue a regra. E também para ações voltadas para a circularidade. Iria aqui para caminhar para as considerações finais agora de ordem geral. Aqui é o meu lançamento, aqui eu queria compartilhar com vocês. Vou encaminhar aqui para o pessoal que está acompanhando. Esse é meu livro, o Tratado Global de Combate à Poluição Plástica, objeto do meu doutorado. Acompanhei de perto todas as tratativas aí voltadas a um possível acordo de combate à poluição plástica. E quem está acompanhando aqui o webinar, queria deixar para vocês o seguinte: quem fizer uma postagem, algo relacionado aqui ao nosso encontro, ao nosso webinar no Instagram e marcar lá, eu vou encaminhar aqui, vou separar 2 edições para mandar para vocês. Está na mão aqui, depois eu troco o endereço. Então, mas Fabrício, aonde? Aqui, nesse Instagram, vou compartilhar com vocês o livro Tratado Global de Combate à Poluição Plástica. Vou mandar 2 edições que já estão aqui separadas, para não dizer que não estão, estão aqui as 2. Vou mandar depois para quem repostar, colocar este evento, porque depois nós vamos veicular. O importante aqui é levar informação. Então, dentro desse processo, quem veicular depois, eu entro em contato e vou mandar aqui uma edição do livro que acaba de ser lançado agora em 2026. Últimas informações aqui para dividir. Aqui é sempre oportunidade, sempre faço questão de entrar na questão da lei de incentivo à reciclagem. A lei de incentivo à reciclagem em 2025, pessoal, foram quase 1.000 projetos apresentados, 26 estados, quase 2,2 bilhões em projetos apresentados. Então, aqui é mostrar o efeito prático da lei de incentivo. O nosso escritório, a S2F Partners, ela assessorou aí dezenas de projetos voltados à lei de incentivo. Tem muita coisa acontecendo. E fechou 2025, abriu 2026. Então, aqui estou trazendo para vocês também que do dia 19, agora, ontem, até dia 30 de julho, está aberto um novo ciclo para propostas e projetos com base na lei de incentivo à reciclagem. Por favor, submetam, participem. São novos recursos, é novo dinheiro para a cadeia da reciclagem. É o que eu sempre tenho colocado, é um dinheiro novo para a cadeia. Então, não perca a oportunidade de participar. Novo ciclo aberto. E para quem tem interesse, quiser saber toda a regulação, tutorial, painel, tem tudo online, já tem no próprio site do Ministério, e aqui é uma publicação que nós fizemos no começo do ano passado, para veicular informações de interesse público, para apoiar os estados, para apoiar quem vai submeter, empresas, municípios, consórcios, institutos, associações cooperativas, organizações de catadores. Então, aqui um QR Code para quem tiver interesse em baixar toda a regulação aplicável à lei de incentivo à reciclagem. Caminhando para o fim, não poderia aqui compartilhar com vocês, este ano teremos a nova edição do Waste Summit. O que é isso? O minuto da atenção aqui de vocês. O Waste Summit, ele é um evento exclusivo para a área de resíduos. O ano passado foi 25/3/25, esse ano é 23/6/26. É uma realização do Instituto PNRS, Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos, em parceria e apoio com a S2F Partners e com a Verifica Resíduos, que é um verificador independente de concessão e PPP em resíduos sólidos. Nós tivemos nessa oportunidade aqui para fechar mais um minuto. O Summit, o futuro dos resíduos, foi um sucesso. Reuniu profissionais, lideranças, diretores, CEOs de várias empresas do setor de resíduos, autoridades do poder público, liderança das organizações de catadores de materiais recicláveis, entidades gestoras. Nós tivemos uma pluralidade de representatividade no evento que permitiu um debate de qualidade, alto nível, olhando as perspectivas do setor de resíduos. Essa primeira edição, que foi organizada pelo Instituto PNRS, com o apoio da S2F Partners e da Verifica Resíduos, trouxe a resposta num modelo de evento que o setor estava buscando. Tivemos um primeiro painel onde trouxe o papel da regulação, um segundo painel debatendo os desafios dos sistemas de logística reversa e o terceiro painel com os CEOs de empresas que estão no desafio
de empreender no país, cumprindo a política nacional de resíduos sólidos e buscando o saneamento do Brasil, minimizando a geração de resíduos, a eliminação de lixões, trazendo perspectivas para a circularidade dos materiais. Com base nas experiências de cada convidado, foi possível que o público presente pudesse compreender de onde partimos, como estamos caminhando e qual é a necessidade futura para aprimorar a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Um tema que afeta todas as pessoas de maneira indistinta. O Waste Summit, ele se firma como o evento para discutir o futuro dos resíduos no Brasil. Para você que está acompanhando aí a S2F Partners nas redes sociais, vocês vão ter maiores informações sobre o Waste Summit, o próximo, né? Então, coloque no radar, acompanhe-nos nas redes sociais, que em breve traremos mais informações. O Waste Summit. Aí está. O próximo é 26/3/26. Então, eu encerro por aqui e já emendo, reiterando os agradecimentos a Regiane. De novo, Regiane é gerente de divisão de logística reversa da CETESB, acompanha esse tema, né, todo o disciplinamento, é quem está à frente com os desafios de receber os planos, analisar os relatórios, fazendo aqui um cumprimento pelo Ecomapa, em que Regiane e seu time disponibilizou também, a CETESB disponibilizou para a sociedade, com informações sobre os pontos de recebimento. Então, Regiane, muito obrigado, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Agradeço aí o convite, parabenizo o Fabrício pelo evento, pela fala brilhante aí, iniciando esse webinar. E eu vou passar um pouquinho aqui das nossas alterações na decisão de diretoria. Eu trouxe uma apresentação, é bastante sintética, assim como o Fabrício colocou, né, esse desafio de ser bastante objetivo nesse processo, né? Então, eu, Regiane Iog, sou gerente aqui da Divisão de Economia Verde e Logística Reversa, sou engenheira, estou aqui na CETESB desde 2013, trabalhando com essa pauta, né, da logística reversa, dos sistemas de informação relacionada ao gerenciamento de resíduos. Então, é uma experiência aí que vem, como o Fabrício colocou, né, o Estado de São Paulo, quando propôs a regulamentação e os primeiros termos de compromisso, a gente vem, né, eu, a Raíssa aqui, a gente vem trabalhando nessa pauta aí ao longo das gestões, e a gente tem visto aí uma evolução bastante grande, bastante rápida, né, nos últimos anos. E eu acho que essa pauta, assim, tem tudo para... Ainda tem muita evolução aí para acontecer. Então, vamos lá. A nova decisão de diretoria, a 79 de 2025, que foi publicada em 24 de novembro, ela trouxe aí um aprimoramento na decisão de diretoria 51, com um novo período, né? Então, o período se estendeu. Nessa decisão de diretoria 51, então, nós tínhamos metas no período de 2022 a 2025, e a 79, então, prorrogou essa mesma decisão de diretoria, estabelecendo metas aí para o período de 26 até 29, né? Então, é uma decisão de diretoria que foi trabalhada aqui internamente há muitas mãos, né? Então, tem a colaboração grande aí do Rafael, que está aqui com a gente hoje. E o que essa decisão de diretoria, ela dá continuidade, né, ao procedimento que nós, na CETESB, aqui vimos aplicando, né, sobre a demonstração do cumprimento da logística no âmbito do licenciamento ambiental. Então, nos processos de licenciamento ambiental, aqui nos cabe, né, como atribuição da companhia de licenciar as atividades que estão reguladas aí para obtenção de licenças. Então, nesse cumprimento, nesses processos de análise, né, então as empresas também têm que demonstrar como elas estão estruturando, implementando aí a logística reversa. Isso é uma ação, uma atribuição que a CETESB tem desde a resolução SMA 45, né, que no seu artigo 4º estabelece que dentro dos licenciamentos ambientais, a logística reversa, então, seria
um requisito, uma condicionante para a obtenção de licenças, e aí isso vem aí desde 2018, a CETESB vem aí exigindo esse cumprimento e faz essa verificação nos processos de licenciamento ambiental. Então, hoje, a nossa divisão aqui de Economia Verde e Logística Reversa verifica a demonstração da logística reversa em termos de estruturação dos sistemas, né? Então, é muito mais como está sendo feita a logística reversa, e as agências ambientais, então, elas fiscalizam o cumprimento pelas empresas que ou aderem ou apresentam seus próprios sistemas de logística reversa. Então, a DD 79 na íntegra está disponível aí nesse primeiro link. Disponibilizamos também uma versão compilada, aí, a DD 51, já com as alterações da 79. Então, nesse link é possível consultar essa versão. E como histórico, né, o Fabrício adiantou alguns aspectos aqui que o Estado de São Paulo tem sido pioneiro, né, na estratégia aí de estruturar a implementação da logística reversa aqui no Estado de São Paulo. Então, a resolução SMA 2015, ela trouxe principalmente as diretrizes para essa operacionalização, com a relação de resíduos, com as regras, né, para que isso seja também verificado no licenciamento ambiental, assim como a questão dos termos de compromisso. E com isso, né, em 2018, a CETESB publicou a sua primeira decisão de diretoria 76, com metas para o período de 2018 a 2021. Então, as publicações das nossas decisões de diretoria, ela vem sendo feita a cada 4 anos, e nesse meio tempo, né, para tornar mais claro, até para também compatibilizar com os regramentos federais, nós tivemos outras edições, aí a 2019, então ela trouxe definições e conceitos mais detalhados, né, em relação a 76, mas nesse mesmo objetivo, né, de metas para 2018 a 2021. Depois, em 2021, a 127, então, trouxe metas para 22 a 24, e nesse sentido aí de trazer alinhamento com o federal e tornar a regra mais detalhada, em 2024, então, foi publicada a decisão diretoria 51/2024, em que tem da continuidade agora aí pela 51. Os objetivos, então, como eu falei, é verificar a demonstração do cumprimento da logística no âmbito do licenciamento ambiental. Então, ele tem essas duas vertentes, né? Um olhar para a empresa que precisa cumprir com a logística reversa dos seus produtos, embalagens, que são colocadas aí no mercado paulista, e outra vertente que é as obrigações aí em termos de estruturação. Como se dá essa estruturação e implementação pelos sistemas de logística reversa, né? Sejam eles coletivos ou individuais, né? Se atendem aí todos os requisitos em termos de comprovação de metas, em termos do próprio descritivo do sistema, né? De como ele vem sendo estruturado. Então, só para aqui direcionar, assim, relembrar o que nós temos aí na decisão de diretoria 51, a gente tem todos os empreendimentos hoje que são sujeitos ao licenciamento ambiental ordinário, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, desses setores, né, então, muitos desses setores, como o Fabrício já adiantou aí, são setores regulados, né, que já tem alguma normativa federal, que já faziam parte, né, que já tem bem estruturados aí seus sistemas de logística reversa, por conta de legislação vigente. E também, no caso das embalagens, né, o Fabrício até adiantou aqui que a CETESB vem exigindo desses setores alimentos, bebidas, higiene pessoal, perfumaria, cosmético, limpezas e afins, mas isso não limita, né, a questão assim, não dispensa aqueles
que já tem a obrigação aí do cumprimento federal, né? Então, isso é como se fosse uma linha de corte na questão da gradualidade, né, de como a gente vem exigindo a logística reversa no licenciamento ambiental. Então, dessa maneira em que hoje a CETESB vem aí exigindo de forma gradual, né, com certa forma aí é uma linha de corte para o momento aqui do período de 2026 até 2029. Inclui aí os desinfestantes domissanitários de venda livre, né, cujas embalagens estão sujeitas à logística reversa. Existem normativas específicas da que também estabelecem, né, os domissanitários, os desinfestantes domissanitários correspondem aí não aos agrotóxicos, eles são do agro, né, então os desinfestantes são aqueles que são usados no meio urbano, claro que com uma diluição bastante, bem maior, né, essa diluição em termos de concentração, né, desses químicos. Então, é também, né, uma embalagem hoje que está dentro das embalagens aí em geral. E aí, como isso tem que ser atendido dentro do processo de licenciamento ambiental? Então, tem que ser apresentado um plano de logística reversa, com a estruturação, como que é feita a implementação, as metas quantitativas e geográficas, todos aqueles que executam a logística reversa. Então, esse plano não é apenas uma intenção, mas ele tem que demonstrar materialização, né, de como é feita essa logística reversa, com esses entes vinculados, que são, né, a depender aí do sistema, né, do resíduo sujeito à logística reversa, ele vai ter os pontos de coleta, os postos de recebimento, pontos de entrega voluntária, as entidades de catadores, as centrais de recebimento e triagens envolvidos nessa operação, né, tanto de coleta quanto triagem, e também para onde esse resíduo é encaminhado, né? Então, o plano tem que trazer também os destinos para onde vão, como são destinados esses resíduos aí sujeitos à logística reversa. Então, num primeiro momento, é todo esse planejamento, né, do sistema de logística reversa, e anualmente tem que ser apresentado, então, o cumprimento dessas metas por meio aí do relatório anual de resultados. Alternativamente, hoje, pensando nesse processo do licenciamento ambiental, então esses setores aí de embalagens em geral, dos produtos alimentícios, bebidas, higiene pessoal, limpeza e afins, alternativamente, para o porte econômico de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativas, eles têm uma alternativa hoje de apresentar a declaração anual de embalagens colocadas no mercado paulista, tudo isso por meio do sistema, né? Então, todos esses dados são cadastrados hoje lá no Sigor Logística Reversa, que recepciona esses dados e a CETESB, então, tem condições para fazer a verificação das informações que são aí cadastradas no sistema. Então, quando que isso tem que ser apresentado para a CETESB? Então, todo momento de licenciamento ambiental do empreendimento, então, na obtenção, na renovação de licenças de operação, as empresas têm que demonstrar que elas estão fazendo parte, né, estão aderentes a um sistema de logística reversa coletivo, ou se ela própria estrutura a logística reversa, então ela tem que apresentar aí o seu plano individual. Então, isso é uma condicionante para obter e renovar as licenças. Quem já tem exigência técnica, né, dentro da licença ambiental de cumprir anualmente a logística reversa por meio do relatório, então isso também é verificado no momento da renovação da licença ambiental, se a empresa vem cumprindo
essas metas anualmente, a exigência técnica, né, sendo aí passível aí de alguma penalidade pelo descumprimento, né. Então, isso é muito importante, assim, a manutenção, né, além da apresentação, da adesão ao sistema, mas a manutenção do atendimento dessas metas. Isso então, em termos gerais, a decisão diretoria 51 traz essas regras, né, para o cumprimento da logística reversa, e aí a 79 então estende esse período, né, com todos os regramentos que contém a 51, para o período aí de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2029. Então ele tem lá, uma alteração, outra alteração importante que foi feita aí, foi em relação a revogar o setor de desinfestantes domissanitários de uso profissional, do cumprimento aí, da demonstração, na verdade, né, o cumprimento, ele exige pela própria legislação existente, né, o que, dispensa é a apresentação nos processos de licenciamento ambiental dessas embalagens de desinfestantes domissanitários de uso profissional, considerando que, o endereçamento, né, da logística reversa dessas embalagens, elas têm que ser tratadas nos planos de gerenciamento de resíduos de quem faz a prestação, desses serviços em que são utilizados aí os desinfestantes domissanitários, como dedetizadoras, né, esses serviços de aplicação desses desinfestantes. Então, a empresa que presta esse serviço, ela é responsável aí por gerenciar adequadamente aí esses resíduos e incluir essas embalagens vazias e, conforme aí a legislação, levar isso como fazer a destinação como uma devolução aí ao fabricante do produto. Então permanece a exigência, né, a regra, só que endereçada aí no plano de gerenciamento de resíduos e não mais aqui dentro da logística reversa, nos processos do licenciamento ambiental. Outra alteração, né, então, foram estabelecidas aí orientações para as novas metas do período 26 a 29, né, então trouxe definições sobre o que são metas quantitativas, geográficas, e estabelecidas aí de forma progressiva em relação ao período anterior, de 2022 a 2025, né. Então, a lógica dessas novas metas aí para esse período, traz muito uma questão aí do que é estabelecido no decreto 10.936, da política que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é, trazer sempre metas que sejam progressivas, né. Então, o estado de São Paulo, né, já há muito tempo, por meio dos seus termos de compromisso, por meio do acompanhamento dos planos de logística reversa, consideramos aí uma maturidade dos sistemas e que então a proposta dessas metas, elas têm que, garantir, né, essa progressividade, né. Então, foi com essa lógica que se estabeleceram metas aí que, remetem aí valores superiores ao que foram apresentados aí em anos anteriores. Nessa estratégia, né, de alinhamento aí com as orientações, federais, então, foram, né, estabelecidas novas terminologias, mas para as metas, elas permanecem com a mesma, formulação em termos de, métrica, né, então, do ano base, que é o ano anterior ao que se coloca, o ano em que se colocam os produtos no mercado, né, isso é mais no sentido para ter uma previsão, né, de como vai se cumprir a meta no ano seguinte, no ano de desempenho. Então, como exemplo, uma empresa colocou seus produtos em 2025, colocou 100 toneladas de produtos. Então, ele sabe que no próximo ano, se a meta é de 35%, ele tem que recolher agora em 2026
35% daquilo que foi colocado no mercado, né? É um exemplo genérico, né? Mas para mostrar que esse ano anterior, esse ano base, né? Ela é uma referência sobre o valor, o volume, a quantidade do que foi colocado no mercado. E no ano de desempenho é o ano que é o ano da meta, em que se executa as ações de coleta e destinação, reinserção desses resíduos no ciclo produtivo, realmente realizando aí a logística reversa. E no ano de 2027, então, será apresentado aí o relatório com os resultados do que foi coletado em 2026, com relação ao que foi colocado no mercado no ano anterior. A lógica da 51 já, já era dessa forma, né? Então, a única mudança aqui, alteração, foi com relação às terminologias para fazer um alinhamento aí com o governo federal. Outra alteração, né, como eu já adiantei, né, as metas quantitativas e geográficas têm um detalhamento maior e vocês podem consultar aí na própria decisão de diretoria. Outro alinhamento aí com o federal foi a regra sobre aceitação de metas, de notas fiscais para o atingimento das metas de logística reversa. Então, lá no governo federal, aceitam-se as notas do próprio ano e a do ano anterior, só que aí foi estabelecido um limite para essa apresentação de notas fiscais, né? Então, anteriormente, a ADD 51 trazia notas fiscais somente para o mesmo ano, né, de desempenho, ou seja, no ano de coleta. Então, para o relatório agora, para o atendimento da meta de 2026, as notas fiscais aceitas são aquelas dos resíduos coletados e comercializados do ano de 2026. Para a harmonização com o governo federal, então, permite-se, aceitam-se notas do ano anterior, então notas de 2025, desde que, né, tenha sido atingida a meta quantitativa lá de 2025 e num limite aí de 10%. Então, tem regras aí para, foi ampliado o período, mas com regras de limite aí para essa aceitação. Com relação aí, ao passivo também, foram estabelecidas aí limites para que esse passivo seja gerado ano a ano, né? Então, até então, de um ano para o outro, poderia ter um passivo de uma meta não atendida no ano anterior. A partir agora da 79, então, o passivo, ele necessariamente tem que ser atendido no ano seguinte ao que foi, ao que a entidade gestora, né, ou a empresa aí tenha tido de passivo, né? Então não cumpriu a meta e ficou um resquício aí de uma quantidade não atendida. É esse que é o passivo, né? Então esse passivo ele pode ser atendido no ano seguinte, mas também agora com um limite, né? Então tem um limite lá de 10% para que esse passivo, então automaticamente ele vá para o ano seguinte. E o passivo maior que 10%, e aí sim ele é sujeito aí à aplicação de sanção e à reparação aí dessa irregularidade. Então, teve uma alteração aí também importante, né? Uma evolução sobre os sistemas com relação tanto ao atingimento de metas, quanto também aí da questão dos passivos. E, por fim, aí inclui o anexo B, tabela 2, que tem aí as metas anuais aí do período de 26 até 2029. Então, são metas para todos os setores, tanto quantitativas quanto geográficas, e como o Fabrício já adiantou, né, tem todo um alinhamento, isso vem sendo trazido aí ao longo das decisões de diretorias, alinhado com as regulamentações, e quando não existente, aí é sempre exigido aí a gradualidade, né? As metas têm que ser realmente progressivas, né?
E aí, por fim, deixo aí a nossa página, né, a referência da nossa página de logística reversa aqui da CETESB, onde temos informações aí sobre resultados, os mapas, né, da logística reversa, aí, como isso vem sendo implementado no estado de São Paulo, as orientações para plano, para declaração, para relatório, termos de compromisso vigentes e não vigentes, toda a legislação, os vídeos manuais. Na semana passada, no dia 15 de janeiro, nós fizemos um webinar explicando com mais detalhes as revisões aí a nova decisão de diretoria 79, né, e as alterações sobre a 51. Então, nesse link vocês podem acessar aí o vídeo do YouTube e assistir o que foi debatido, as dúvidas que os ouvintes nos encaminharam. E, como o Fabrício também citou, né, o Ecomapa, então tem aí o link para o Ecomapa, a consulta de empresas aderentes, então empresas que hoje cumprem a logística reversa no estado de São Paulo, elas podem ser consultadas aí por esse link, né? Então, coloca o CNPJ da empresa, aparece toda a situação, né? O sistema de logística reversa ao qual ela está aderente, se vem cumprindo ou não as metas aí de logística reversa. Então, tem todas as informações aí, buscando aí a transparência, maior publicidade de dados e orientação aí para o público. Então, por fim, assim, acho que foi bem breve, né, objetivo. Obrigada aí pela atenção, novamente pelo convite, Fabrício. Muito E obrigado, retornamos Regiane. aqui para a nossa telinha. Sempre bom tê-la aqui conosco. Muito obrigado. E, de novo, reitero os cumprimentos aí pelo trabalho, pela sua liderança, toda a equipe. Eu sei, Regiane, Pedro, todo mundo que está envolvido, né, na construção aqui, doutor Rafael também. Então, acho que é importante trazer a informação, aclarar, trazer as diretrizes e buscar sempre aqui reforço, né, a conformidade e exigir, especialmente para quem está fora do sistema. Lembrando que logística reversa é um custo no âmbito da implementação do sistema e é importante que a gente tenha cada vez mais aderentes aos sistemas de logística reversa. Já emendo aqui a palavra para Daniela, head de meio ambiente do Felsberg Advogados. Lembrando, este é um evento realizado por Felsberg Advogados, S2F Partners e Instituto PNRS. A Dani é a head de meio ambiente do Felsberg. Dani, obrigado. A palavra é sua. Eu que agradeço, Fabrício. Cumprimentar aqui você, a Regiane, pela excelente explicação, Rafael, o Carlos também, é um prazer estar com vocês. E o bom de seguir a Regiane é que ela fez um panorama muito completo, né, dessa nova norma. Mas, assim, Fabrício trouxe aqui, né, que eu sou a head de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Felsberg Advogados. Então, como advogada, eu também sou mestre em Direito Ambiental e professora de Direito Ambiental. Eu queria só chamar rapidamente a atenção aqui para essa questão que a Regiane trouxe sobre a responsabilidade. Então, eu acho que essa decisão de diretoria 79, ela de fato aprimora a decisão de diretoria 51 e ela traz aí um sistema de excedentes e passivos, uma espécie aí de saldo e tolerância de como que vai se dar essa sistemática. E aí eu acho que essa é uma inovação bastante importante de se prestar atenção, porque essa sistemática de os passivos que ficarem do ano anterior estarão sujeitos a sanções e a uma responsabilização civil que pressupõe aí a assinatura de um termo de compromisso para compensação desse passivo. E o que tiver dentro desse limite aí de 10%, ele tem um ano para ser recuperado, caso contrário, também está sujeito a essas sanções. E também a sistemática do saldo, que eu acho que foi muito bem explicada aqui. Então, assim, as notas fiscais normalmente eram aceitas apenas do ano corrente, agora você tem esse limite de 10%,
também para contemplar o ano anterior, desde que a meta ela tenha sido atingida, mas de qualquer forma eu acho que permanece aquela lógica da fiscalização dentro do âmbito do licenciamento ambiental, né? Com a ressalva de que foi feita aqui pelo Fabrício, de que o enfoque dessa norma ela acaba sendo nos fabricantes, porque são eles que acabam estando sujeitos, né, ao licenciamento ambiental, mas é algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque é uma lógica diferente do que vinha sendo feita agora, pode sujeitar esses sujeitos que estão dentro do licenciamento ambiental no momento da renovação da licença, principalmente, que é quando a gente faz a apuração do que foi ou não cumprido, apesar da submissão anual dos relatórios, as sanções. Então, eu acho que é algo que precisa ser analisado com muito cuidado, e aí, como advogado, eu trago aqui um red flag, uma preocupação em relação a essa nova sistemática, que eu acho que está muito bem explicada ali na norma, tem ali o item 5, trazendo um detalhamento bastante importante de como isso deve funcionar, mas esse sistema de excedentes e passivos é bastante importante e pode aí ensejar tanto a responsabilização que a gente já enfrenta hoje, né? Então, o descumprimento, obviamente, está sujeito às normativas, tanto federais e estaduais, que a gente tem no caso de não cumprimento das metas de logística reversa, quanto também essa questão da responsabilização civil. Lembrando que para o ano de 2025 ainda está contemplada apenas a lógica de reparação civil e começaria essa lógica também de sanções para o descumprimento a partir do ano de 2026, considerando que essa decisão de diretoria ela é do período de 2026 a 2029. Então, não quero me estender aqui, era só uma observação que eu queria fazer, eu acho que em complemento à excelente exposição que foi feita. Agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês e passar aqui a palavra ao Rafael. Obrigada, Fabrícia. Já fez a ponte aqui, Dani. Obrigado. Dani, de novo, é a head do Felsberg, uma referência ao direito ambiental e biodiversidade. Então, obrigado, Dani. Doutor Rafael, a palavra é contigo. Obrigado de novo pela participação aqui. Eu já tô barrigudo e ficando careca. Se me chama de doutor, você acaba comigo, Fabrício. Aí fica difícil. Mas brincadeiras à parte, Fabrício, obrigado pelo convite. Parabéns pela apresentação de hoje e parabéns, Fabrício, também. Como sempre, vocês dois mandaram muito. Dani, muito prazer, a gente ainda não se conheceu. Mas eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre o meu papel nesse processo todo como assessor de regulação, né? A assessoria de regulação é algo que a gente criou aqui na CETESB há mais ou menos 1 ano e meio, uma proposta minha e do Tomás, para que a gente tivesse um profissional alocado em ações que melhorassem a segurança jurídica na nossa regulação. Esse era um trabalho que eu estava fazendo inicialmente ainda como chefe do departamento jurídico, mas aí a gente achou que seria mais estratégico para a companhia a gente ter uma pessoa destacada nessa atividade do que eu colocar isso no meio da pauta do departamento jurídico, que já tem uma pauta operacional bastante grande, uma pauta bastante complexa. Dentro desse papel, o que a gente vem fazendo aqui na assessoria de regulação? Basicamente, a gente vem fazendo apoio às áreas finalísticas da CETESB, então, eu vou citar aqui, que é a que mais está dando resultado hoje, que é a área de logística reversa, e nisso um super agradecimento à Lívia, a Maria Fernanda, o Anselmo, a Regiane e toda a equipe, que permitem que a gente trabalhe com eles e que a gente desenvolva, para a gente buscar inovação, buscar a melhoria do modelo regulatório, buscar principalmente o atingimento dos resultados das políticas públicas que a gente está fazendo, né? Porque, no fundo, ainda que seja só uma decisão de diretoria da CETESB ou que seja um regulamento pequeno, tem uma política pública por trás que a gente está tentando executar, né? Então, toda essa discussão visa fomentar o atingimento da política pública e a segurança jurídica para todo mundo. É um trabalho que a CETESB já faz, é um trabalho que todos os órgãos reguladores já fazem, mas a gente optou aqui por ter uma pessoa dedicada para essa discussão.
é algo que, no âmbito de regulação, não é por si inovador, mas no âmbito de órgãos ambientais, eu não conheço outros no Brasil que tenham, de fato, uma atividade de regulação, e a gente está pensando aqui em evoluir e criar um comitê regulatório. A gente está estudando como isso poderia se dar na CETESB, então também não posso contar muito. Sobre toda essa sistemática que a gente estava comentando, eu acho bastante interessante a gente compartilhar com vocês que a preocupação do Fabrício e da Dani sobre a participação de outros agentes, além de fabricantes aqui no estado de São Paulo na logística reversa, é uma discussão que está bastante ativa do lado de cá, e aí ela é parte do objeto da consulta pública que tá aberta na CEMIL, e o Diogo, que eu vi que está aqui no chat com a gente, é um dos cabeças de chave que estão tocando esse processo, ele não vai me deixar mentir. Mas é uma parte importante do que está sendo discutido e é uma parte importante também da evolução da logística reversa no estado de São Paulo. E falando um pouquinho sobre essa parte da responsabilização que a Dani comentou e falando um pouquinho sobre essas metas que a gente colocou, né, esse range de atuação de menos 10% a mais 10%, quais são as duas grandes ideias que a gente tem aqui por trás? A primeira é trazer uma métrica um parâmetro de eficiência para os sistemas de logística reversa. A gente não quer nem sistemas extremamente ineficientes, porque eles não trazem resultado para a política pública, e nem sistemas extremamente eficientes, porque apesar deles trazerem grandes resultados para a política pública, ele vai gerar um custo que não é interessante que seja gerado nesse momento, porque ele vai, enfim, ter uma alocação de recursos que não é a ótima pensando do ponto de vista regulatório. E aí, falando especificamente dessa parte de responsabilização civil, para os passivos que não forem atendidos aí no prazo de 24 meses, né, no final, o saldo que sobrar por 2 anos, qual é a nossa ideia? Basicamente, a gente vem vendo que alguns sistemas de logística reversa eles não estão conseguindo atender os seus passivos ao longo do tempo. E, de certa forma, esse passivo foi atendido por algum agente, porque, de maneira muito simples, o resíduo não está na rua. Né? Então, qual é a nossa ideia com esses termos de compromisso? De fato, existe uma reparação a ser feita, porque tem uma regra ambiental, um dano ali que pode ter ocorrido, mas alguém cobriu, e a nossa ideia é trabalhar, e a gente ainda está trabalhando com alguns fundos aqui no estado para a gente ver como viabilizar, mas direcionar recursos para investimentos em ações de logística reversa de coleta seletiva em municípios. Então, toda a ideia que a gente tem aqui é tornar um sistema mais robusto, tornar um sistema que a gente consiga, de certa forma, reconhecer, ainda que a legislação separe uma interoperabilidade entre o privado e o público, e que eles são interdependentes entre si, ainda que a logística reversa seja majoritariamente ou predominantemente privada no modelo brasileiro, existe sim e tem que ser reconhecido como esse diálogo acontece com o setor público. E de tudo isso, o mais importante é que a gente sempre busque a evolução do modelo, né? Então, está em discussão, é um modelo que a gente vem evoluindo há muitos anos no âmbito do estado de São Paulo e do Brasil, e tem um ponto que você abordou, Fabrício, que eu acho super importante, que é o caráter de adicionalidade dos termos de compromisso daqui para frente, né? Venho discutindo muito o termo de compromisso para estruturar logística reversa, na minha opinião particular, é um instrumento importante para novos entrantes, vamos dizer assim, para novos setores, mas eu tenho uma visão muito parecida com a tua, para não dizer idêntica, de que os setores que já estão estabelecidos e estabilizados é uma regra a ser cumprida. A gente já tem aí 15 anos de logística reversa rodando, né? Então já é parte do business as usual. E aí, pessoal, eu encerro por aqui, porque se eu for falar mais, eu vou começar a ser redundante com tudo que a gente já falou hoje. Muito obrigado, Rafael. Acho que é importante trazer algumas ponderações que você fez também, a Regiane. Primeiro, de cumprimentar toda a equipe, e aí eu comentei da Regiane, o time ali, você tem ainda a Liv, Maria Fernanda, todo o time CETESB envolvido no tema. Reforçar a janela de oportunidade de contribuição, porque depois, mas poderia, se escreveu, contribuiu, trouxe o ponto de vista, não é estar certo ou errado agora participe, efetive a participação dentro dessa tomada de subsídio, para que o regulamento a ser publicado busque ter todos os olhares, mas tanto da iniciativa privada, das entidades gestoras, das empresas, sociedade civil, dos municípios, do Estado. Então, este é o momento. E aqui, acho que cumprimentar especialmente aqui também o
Rafael, pela iniciativa, né, de ter uma área própria de regulação dentro da agência ambiental. Então, sai um pouco da discussão eminentemente jurídica e de comando e controle, né? A regra está posta, fiscaliza, autua. Então, está o processo administrativo. Não, vamos olhar, pensar o todo, pensar na política pública, né? A harmonização que está em curso, feita aqui, conduzida por vocês, aí, Rafael, Regiane e o time. Sem dúvida alguma, esse tema da logística reversa que a gente está acompanhando, você vê que é extremamente dinâmico. Então, você tem, mesmo no âmbito federal, que começou com as habilitações de entidades gestoras, a verificação de resultados, né, a sistematização. Temos agora em consulta pública uma plataforma que é o Sisrev, para recepcionar os relatórios, os planos em âmbito federal, para harmonizar esse assunto. Né? O ano passado teve uma padronização de relatório, algo que já vinha sendo feito pela CETESB com seus planos e relatórios. A questão do saldo e passivo, que era um tema que não tinha referência. Então, não cumpriu o passivo, você carrega, tem um saldo, a possibilidade ou não, né, de você fazer esse uso no ano subsequente. Então, é um tema que vem em constante aprimoramento, tanto em âmbito federal como nos estados. Aqui a gente trouxe, o nosso intuito aqui era um olhar, um recorte particular do estado de São Paulo, que é um país, né? Somos mais de 40 milhões de habitantes, aí, né? 600 e tantos municípios, todo o seu desafio associado à cidade de São Paulo. Então, sempre trago esse olhar, inclusive, né, das particularidades que nós temos aqui no país, né, em razão da nossa dimensão, do nosso nível também aqui cultural, educacional, de desenvolvimento, que importa em uma visão sistêmica para a implementação da política pública de resíduos. Então, como eu estava prevendo aqui, acho que o Carlos teve um contratempo que... Não, tô aqui. Eu ia acabar sem a sua fala, então, Carlos, já emendo para você, para suas considerações finais aqui. Você não aparece aqui para mim na telinha, mas vai lá, por favor. Não, obrigado, Fabrício. Consegui resolver aqui o problema da conexão e acompanhar boa parte, não quis realmente intervir nas apresentações excelentes. Prazer estar aqui com vocês, ali Regiane, Dani, Rafael e realmente com todo mundo aí, os mais de 300 participantes que estão conosco aqui nessa discussão. Eu acho assim, falar depois de vocês que são mestres no assunto é chover no molhado, mas eu queria deixar alguns comentários um pouco mais assim genéricos do que eu pude captar e perceber durante essas apresentações que nós tivemos, né? Eu acho que o importante aqui, que vale a gente destacar, é que nós estamos passando por um momento de transição, né? Daquilo que foi pensado quando foi escrita e sancionada a Lei 12.305 de 2010, que eu tive aí o prazer de participar lá na época, junto com o deputado Arnaldo Jardim, ali na redação da lei, depois de que nós já tínhamos participado aqui da política estadual de resíduos sólidos de São Paulo, que foi precursora da política nacional. Então, o que a gente percebe é que passados 15 anos da PNRS, muita coisa aconteceu, mas nós ainda estamos neste momento de transição para implementar a lei. E aqui eu quero destacar justamente a liderança do Estado de São Paulo nesse processo de regulamentação e, como o Rafael disse, de regulação da lei. Porque agora eu entendo que nós já estamos neste outro estágio, não mais de regulamentar ali legal e juridicamente, mas de regular a implementação da lei, e é isso que a gente vê com essas novas diretrizes e as novas decisões que vêm acontecendo neste conceito realmente de regulação
para impulsionar a implementação, de regulação para estabelecer indicadores, de regulação para justamente dar respostas às demandas do mercado. E aqui é um momento também importante da gente destacar, por exemplo, a consulta pública das portarias do MMA, ali, principalmente com relação ao Sisrev, agora até o dia 31 de janeiro, nós já estamos preparando aqui uma análise pela própria S2F Partners, então para a gente poder aí orientar, né, o que seria a melhor composição e redação dessas portarias, de novo, pensando com este novo conceito e essas novas demandas do mercado. Seja novas demandas do mercado por parte das empresas que estão obrigadas, compelidas a cumprir com essas regras, seja também por conta das novas demandas de consumo. A gente vê a sociedade mudando, a gente vê a sociedade buscando realmente, vamos dizer assim, produtos e empresas que tenham esse compromisso. E a gente vê também o processo de fiscalização sendo aprimorado, a questão da imagem, a questão da marca também ressaltando aí, aparecendo de uma maneira muito forte no sentido de justamente não poder mais correr riscos por práticas, vamos dizer assim, pouco ortodoxas, como algumas que a gente acompanhou durante esse período. Então, o que eu queria trazer é justamente que este modelo que nós vimos e ouvimos aqui hoje, do Estado de São Paulo, aí de todo o time da CETESB, ele vem com este novo paradigma, não mais, aí na minha percepção, na visão de ser um custo, de ser um fardo, mas sim com uma visão de justamente poder criar novas oportunidades de mercado, fazendo justamente a mudança da perspectiva de resíduo é lixo para resíduo é recurso. Então, é nesse espírito que a gente tem que ler essa nova regulamentação, essa nova regulação que está sendo implementada e as novas que virão depois dessa, porque certamente não vai acabar por aí. Então, justamente aproveitar as oportunidades, por exemplo, várias chamadas de projetos para estruturar e ampliar os modelos e sistemas de logística reversa, novas linhas de financiamento sendo abertas, recursos realmente sendo disponibilizados para financiar essa implementação e esses avanços. E essa é um pouco da nossa missão aqui na S2F Partners, de justamente conectar esses dois universos, de conectar esses ecossistemas e permitir que esses projetos realmente sejam levados a cabo e sejam implementados. Então, de novo, gente, parabéns, realmente é uma grande, boa notícia da gente perceber que este sistema está avançando como um todo. Obrigado pela participação aí, Regiane, Rafael e equipe da CETESB conosco. Dani, de novo, obrigado pela parceria com a Felsberg e vamos em frente. Contem conosco para que a gente possa fazer realmente essa mudança acontecer. Regulação de um lado, oportunidades de negócios do outro e recursos realmente sendo direcionados para esse mercado. Fabrício, você aí para poder encerrar, obrigado de novo e parabéns pela realização aqui por mais esse webinar com a gente. Valeu, Carlos. 10h23. Eu falei para vocês que a gente ia acabar mais cedo, nós vamos acabar. Eu não poderia deixar aqui de desejar a todos de novo, como eu comecei, eu termino. Um excelente ano, um excelente 2026, sobretudo aqui com muita saúde. Estou muito feliz de ver a Regiane, de todo o desafio que passou por 25, então ela sabe disso, externo em público aqui, o carinho, e vê-la aqui conosco, firme, forte, é um motivo de muita alegria. Então, muito obrigado a cada um de vocês, excelente ano, saúde e vamos falando. Se cuidem, um abraço, bom trabalho, boa semana. Tchau, tchau.